Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma reflexão e hoje nós iremos abordar aqui a infância do nosso Senhor Jesus, né? Ele teve infância, então Jesus foi criado como um judeu, né? Normal daquela época, ele teve uma infância. Haja vista que a sua encarnação apontava Jesus como 100% homem e 100% Deus. Então eu queria ler Lucas, capítulo de número 2, e versículo 39 até o 52, que diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, observe aqui, no versículo 40, Jesus ele crescia e se fortalecia, tanto em espírito como em sabedoria, e a graça de Deus era com ele. Então, esse versículo aqui mostra que Jesus ele se desenvolveu, ele passou pelo processo de crescimento físico e até mesmo crescimento aí também intelectual. Ele cresceu na graça também do Senhor, né? Na graça de Deus. Então, versículo 41. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à frente da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o Senhor Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Então, observe o que foi que aconteceu. José e Maria, né, já que era a festa da Páscoa, Jesus ele foi com seus pais para esse evento, para essa festa. Mas na volta, né, regressando, perceberam eles que Jesus não está no meio deles. Então, eles voltaram para Jerusalém para em busca de Jesus. Versículo 44. Pensando, porém, eles que haveria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Então, Jesus foi encontrado por José e por Maria entre os doutores. Ele estava debatendo, conversando, né? E se você observar o versículo de número 47, todos que ouviam Jesus admiravam da sua inteligência e da sua resposta. Então, observe que Jesus, na sua infância, ele teve esse crescimento intelectual, né? Ele também sabia a respeito do que ele mesmo seria. Se você vê o versículo 48 em diante, diz assim: E quando viram, maravilharam-se e disse à sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuravam. Veja a resposta de Jesus. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, esse versículo aqui já apontava que ele tinha consciência que o seu pai era Deus e que ele veio cumprir realmente uma obra aqui na terra. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e a graça para com Deus e com os homens. É aqui onde eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações. Esse texto aqui traz lições para nós, é que nós devemos estar crescendo na graça e também na sabedoria. Crescendo na sabedoria e na graça de Deus. Nós necessitamos desse crescimento espiritual. E nós só iremos crescer se nós estivermos na presença de Deus, fazendo a sua vontade e fazendo o seu querer. Você que está aí do outro lado, que ainda
não serve a Cristo como seu Salvador, o primeiro passo é nascer de novo, para ter esse crescimento genuíno, esse crescimento sólido espiritual na presença de Deus. Deus tem alimento para o nosso crescimento. Ele tem a sua sabedoria, ele tem a sua graça, ele tem aquilo que você precisa para um crescimento. Jesus, o nosso Deus, o nosso eterno Espírito Santo, ele trabalha com crescimento espiritual, ele tem inteligência para nos dar, ele tem aquilo que nós precisamos para crescer, que é a sua gloriosa palavra. Então, que nós possamos crescer como Jesus, ele cresceu em sabedoria, em entendimento e também em inteligência. Que Deus te abençoe com essa reflexão e vamos crescer para a glória de Deus, para uma maturidade espiritual. Que Deus te abençoe, te recompense, que Deus possa fazer você crescer, né? Com esta palavra, com esse ensinamento, crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.